Tá. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do DEMED, Vida e Saúde, continuando o nosso diálogo a respeito de hipertensão, né? Hoje nós vamos tratar sobre a importância do atendimento personalizado no controle da hipertensão. E a nossa convidada, também sócia do DEMED, né, é a enfermeira Alexandra Dias de Almeida. A Alexandra, ela é graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e atualmente é enfermeira padrão do Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto. Alexandra, boa noite, é um prazer, uma satisfação recebê-la aqui. Boa noite, eu agradeço o convite, né? Fazer parte do DEMED é muito prazeroso. A gente tem uma missão muito bonita, né, para conseguir ajudar as pessoas. E eu agradeço o convite por estar mais uma live aqui com vocês, né? A gente que agradece, Alexandra, os seus conhecimentos obtidos ao longo desses 4 anos lá na USP, né? E também lá no Hospital São Lucas vai ser de superlativo valor para o nosso diálogo aqui, né? A primeira pergunta, né, a respeito, né, com relação à hipertensão, né, muitas pessoas, né, que sofrem desse problema, né, têm sua qualidade de vida bastante prejudicada. E outras, né, doenças, elas aparecem como oportunistas ante a esse problema crônico. Na sua opinião, né, é, como que deve ser, né, o atendimento, né, personalizado para uma pessoa hipertensa? Bom, eu acho que assim, eu acho não, né? A gente vê que quando a pessoa tem um atendimento de acordo com as necessidades que ela apresenta, o tratamento fica muito mais efetivo, porque a pessoa tem uma maior facilidade para ter adesão a esse tratamento, que é uma coisa extremamente importante para o controle dessa doença, e para prevenir o desencadeamento de outros problemas, né, de saúde, de outros fatores aí de risco para a saúde dessa pessoa. E essa junção, né, de profissionais, de atendimentos e de atenção, né, integral a esse paciente, a essa pessoa que é um doente crônico, contribui para toda essa qualidade de vida, desde a questão emocional até a questão fisiológica, patológica, né, o físico, e até aquela questão que a gente entra também do espiritual, né, que a pessoa consegue elencar vários elementos de uma forma única, né, como se fosse algo universal, né, tudo interligado ali. Então, esse atendimento personalizado, a gente consegue avaliar a necessidade da pessoa, porque às vezes ela não sabe tudo que ela precisa, às vezes ela está se sentindo um pouco triste, e essa tristeza é um pouco contínua, assim, né, começa uma semana, passa um mês, ela continua triste, até ver que ela pode estar entrando numa depressão, e às vezes ela pode estar com um quadro de hipertensão sem saber que ela está com esse quadro de hipertensão, né, regulado. Então, fazer toda essa avaliação em cima da necessidade que a pessoa apresenta durante a conversa, né? E, na sua opinião, então, quer dizer que a importância de um diálogo entre, né, vários profissionais da saúde, como os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, psicólogos, médicos, para estar podendo, né, dar uma visão mais sistêmica de uma pessoa, né, para estar podendo melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo, mas olhando para ele e não para a população em geral. Seria isso? A pessoa que tem hipertensão apresenta, então podem ser sintomas muito parecidos e a patologia se apresentar de uma forma diferente na pessoa e também, às vezes, ter apresentação diferente e sintomas também completamente diferentes. Então,
quando a gente descobre um diagnóstico, a gente precisa avaliar todo o por trás dessa pessoa, como que é a alimentação, porque eu posso desenvolver hipertensão por parte emocional, por estresse, não necessariamente só pela parte da alimentação, do meu estilo de vida. Então, avaliar tudo que a pessoa vive, tudo que ela sente, tudo que a vida dela é constituída, faz parte desse trabalho. Sim, você tocou num ponto muito importante, né, inclusive, né? A questão do estresse, né? O estresse, a alimentação, né, podem ser aí deflagradores aí desse problema tão sério, né? E sabendo que esse problema, né, ele existe, né, o estresse hoje, principalmente com relação aí a essa pandemia, né? Tá todo mundo muito esgotado emocionalmente, fisicamente, né? Com medo de sair de casa, ir para o trabalho, né? O desemprego também é algo que está maltratando muitos brasileiros hoje. A alimentação também do brasileiro não é muito saudável, né? Muitos embutidos, industrializados, né? Nós, né, eu me considero um leigo, eu não sou, né, profissional da área da saúde, né? E é sempre uma satisfação estar aqui podendo aprender junto com vocês, né? Vendo todo esse cenário, né, estresse, má alimentação, né, por uma pessoa, né, que não desenvolveu essa doença, né? Como que o atendimento personalizado pode ajudar essa pessoa a prevenir a hipertensão ante a esses desafios do estresse, né, principalmente nesse momento, e com relação aí à alimentação que, infelizmente, ela é um pouco saudável, vamos assim dizer. Bom, a prevenção é o primeiro passo, né, para qualquer questão que a gente pense em relação à nossa saúde. A não ser que a gente, né, já tenha alguma comorbidade aí. Mas se a gente não tem, mas sabe que na família tem esse histórico de hipertensão, é importante a gente ficar muito atento, né, a algumas coisas, por exemplo, questão de ingesta de sódio, ingesta de água, porque o nosso corpo precisa de muita água, né, a questão de os próprios alimentos, né, os tipos de alimento que a gente consome, porque hoje em dia a gente vê que, né, como você citou aí, os embutidos, os industrializados têm uma carga de sódio muito grande, que são elementos, né, o sódio é um elemento que contribui muito para o aumento da pressão. E a prevenção é muito importante nesse sentido. A gente, às vezes, consegue rastrear que você tenha esses fatores, por exemplo, o estresse, o histórico familiar, o estilo de vida, a sua alimentação. Então, a gente consegue te ajudar a modificar esses hábitos e, a partir deles, né, contribuir com a prevenção dessa doença, que às vezes pode prolongar o prazo para ela se desenvolver, porque às vezes chega um momento da nossa idade que o coração, né, a forma como o organismo está se comportando já não é possível mais prevenir a ponto de não ter a doença. Você previne as consequências da doença. Então, nesse caso, a gente vai avaliar o que a gente pode fazer para evitar que essa doença apareça de uma forma precoce, ou então evitar que ela, né, traga mais problemas para a saúde dessa pessoa. Quer dizer que, assim, mesmo que a pessoa, por uma questão genética, vamos assim dizer, hereditária, acho que é a melhor palavra, né? Se por um acaso ela vier a desenvolver, né, todo um atendimento personalizado precocemente pode retardar, né, a aparição dela, como uma vez ela iniciada, diminuir aí os seus riscos. É isso mesmo? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos pensar num caso bem clássico, uma pessoa hipertensa começa a ter a criação de, a gente, né, no termo da saúde, a gente fala as placas ateromatosas, são as placas de gordura.
Então, essa pessoa começa a ter um aumento do colesterol por conta do estilo de vida, alimentação, todos esses fatores em conjunto que a gente já citou, e começa a ter esse acúmulo de gordura nas artérias. Então, ela pode chegar num processo de um infarto, porque ela não teve essa prevenção, mesmo ela já estando doente. Então, se a gente, mesmo pegando uma pessoa que já tem um diagnóstico, cuidar de todo esse processo para ela evitar, né, ter esse acúmulo de gordura, evitar ter o colesterol alto, tudo, e assim, isso a gente faz com a equipe multidisciplinar, aí entra, igual você falou, nutricionista, médico, enfermeiro, às vezes até o farmacêutico, né, na questão da regulação dos remédios. E aí é um trabalho conjunto para ajudar nesse ponto. E você tocou num ponto muito, né, importante, Alexandra, né? Essa equipe multidisciplinar, né, que vai desde aí do educador físico até o enfermeiro que está no front das doenças, né, acidentes, né, está no front aí da saúde pública, né? E especificamente com relação à hipertensão, né? Como que a enfermagem, né, as ciências da enfermagem atuam nesse atendimento personalizado, né, no tratamento e na prevenção dessa doença, a hipertensão? Bom, a enfermagem, né, eu me formei em bacharel e licenciatura, então acho que eu tenho até bastante critério para falar isso. A enfermagem, ela é muito importante na educação e saúde. Então, a gente, né, durante a graduação e durante a vivência, né, nos estágios, e eu agora no hospital, eu vejo muito isso, que a orientação, a educação em saúde é primordial. Então, se você não consegue passar a informação de uma forma adequada, clara, simples, sabe, tem que ser uma informação coesa e que aquilo faça sentido para a vida da pessoa, ela vai aprender com aquilo, porque ela vai ver o quanto que aquilo pode ser importante, aquilo vai trazer benefícios para ela. Mas se ela não entender, se não fizer sentido para ela não vai ligar, ela vai falar, é só mais um remédio de mais vários outros que eu tenho que tomar, ou então, nossa, que coisa chata, ter que ficar pensando que todo dia tal horário tem remédio para tomar, tem que fazer atividade física, eu não posso comer isso, sendo que não é assim que funciona, né? A pessoa tem que, a gente tem que motivar essa pessoa, mostrar para ela que é possível ela cuidar da saúde e que ela tem que ser a própria executora desse processo, né? Que a gente só dá o caminho para ela, quem vai trilhar é ela mesma. E você disse uma questão também muito importante, né, com relação aí a ter a ideia de menos dor, né, de abster-se aí de alimentos não muito saudáveis e da necessidade de praticar aí atividades físicas, né? A gente sabe que é um desafio, né, ambas as coisas, mas são fundamentais para a saúde, né? Mas infelizmente, né, pelo menos nós conseguimos observar que grande parte da sociedade brasileira não tem como hábito, né, a atividade física e nem a alimentação saudável. Infelizmente, uma das consequências é a hipertensão. E com relação, né, a esse problema, quais são as outras doenças que elas podem aí, né, deflagrar no organismo? Bom, uma das grandes consequências da diabetes no organismo mexe, né, principalmente na parte cardiovascular, que a gente fala aí do estreitamento dos vasos sanguíneos, porque quando a gente tem esse aumento da pressão, né, do sangue, né, porque o coração está bombeando e está fazendo muito mais força do que o necessário, né, isso é a hipertensão. Então, os seus vasos vão começar a ter um estreitamento e isso vai começar a dificultar a passagem do sangue. E aí vai trazer problema na parte renal, porque o seu rim vai ter mais dificuldade de filtrar esse sangue, porque as artérias estando mais estreitas, a circulação vai ser mais dificultosa, né? Vai ter uma dificuldade maior do sangue circular pelo corpo. Então, né, já são dois sistemas aí que a gente vê que tem uma dificuldade.
E, além disso, várias pessoas que se tornam hipertensas, algum tempo depois, acabam se tornando diabéticas. E aí a gente vê que isso também está relacionado à questão da alimentação, do estilo de vida. Então, assim, a hipertensão acaba atrapalhando em vários fatores no nosso organismo. Quer dizer, então, que a hipertensão, ela pode, com o tempo e com os hábitos alimentares, né, e as ausências das atividades físicas podem deflagrar diabetes também? Sim, a gente vê que assim, não é uma regra, mas várias pessoas que são hipertensas têm o fator da obesidade junto, né, com a hipertensão. Não é uma regra, né, como eu disse Isso. anteriormente, mas muitas pessoas a gente, né, consegue fazer essa ligação e a gente vê que é o fator da nutrição e da falta da prática de atividade física, né? A pessoa às vezes, trabalha o dia inteiro, tem dupla jornada de trabalho, chega em casa, não tem vontade de fazer exercício, quer só, né, comer alguma coisa e descansar. Então, todo esse processo dessas pessoas se sentirem acomodadas, né, e não buscar esse estilo de vida mais saudável, né, que o brasileiro é muito assim, eu percebo na minha família, no meu cotidiano, assim, as pessoas não se incomodam com isso. Então, é uma das coisas que prejudicam muito para a pessoa que é hipertensa. Assim, na verdade, é um grande absurdo, né? Porque eu acredito que a maior riqueza que o indivíduo pode ter é a sua saúde, né? Com saúde, Sim, ele vai conseguir todas as outras coisas, né? E dinheiro, paz, seja o que for que ele esteja buscando, né? Mas é lamentável essa constatação que você fez, porque também é uma constatação não só de uma observação individual, né, mas como de observações científicas, né, empíricas, né, muito já debatidas aí nos artigos e também até no próprio DataSUS também, né? sim. O que você acredita, Alexandre, que pode ser feito para tentar mudar um pouco, né, desses hábitos, de a gente deixar de tratar a doença e começar a tratar a prevenção? Você acredita que existe aí um erro, assim, no tratamento dessa doença, não no sentido medicamentoso, enfim, isso é ciência já consolidada, mas que eu quero dizer que é como que as pessoas podem, né, negligenciar algo tão sério como essa doença, a hipertensão, né, e todos os seus desdobramentos na qualidade de vida delas, né? Qual que é a sua opinião? Bom, eu acho que assim, aqui no Brasil a gente tem, né, o SUS, que assim, a gente tem acesso gratuito, universal, e ele foi muito bem estruturado, mas ele não funciona da forma que deveria, né? A gente sabe que tem uma falha enorme aí no sistema. E eu falo do SUS porque, assim, o SUS tem atenção primária, né? Que são os famosos postinhos de saúde, né? Que a gente vai lá tomar vacina, a gente vai buscar remédio, a gente faz os atendimentos básicos. E lá, né, começando no postinho e no núcleo de saúde da família, é onde a gente deveria partir da prevenção, porque esses lugares foram feitos, né, foram projetados para isso, para a gente pensar que eu não vou lá quando eu tô com algum sintoma, eu vou lá para fazer um exame e ver se está tudo bem, e se não tiver tudo bem, eu já começo a me prevenir, porque eu vou ver que eu vou ter algum problema que vai levar a isso. Então, se a gente começasse a pensar que eu não vou ao médico, que eu não vou fazer um exercício, que eu não vou começar a ter uma alimentação mais saudável porque eu já estou com algum problema, né? Que o problema acho que é a nossa mentalidade, a gente começar a pensar diferente, né? É pensar que assim, eu preciso fazer isso para lá na frente eu não ter um problema e não, vou fazer isso porque eu já estou com algum problema. Então, acho que
acho que é a sociedade, o meio que a gente vive, né? Assim, pelo menos no Brasil, a gente está muito estruturado dessa forma, de pensar que a saúde, ela é uma coisa momentânea. Então, se eu tô bem agora, eu tô bem. Amanhã eu não tô bem, eu vou no médico, tomo remédio e depois eu tô bem de novo. Mas nem tudo vai se resolver dessa forma, né? Tanto é que a gente vê que os hospitais, aí os leitos, estão sempre cheios, né? E sempre tem gente com algum outro problema. Você tocou num ponto também muito fundamental, né, que é como, né, a saúde pública no Brasil ela foi estruturada, né? Os postos de saúde, na verdade, eles deveriam ter essa função, o que popularmente se chama de postinho, né? É, E também a saúde da família, que tem essa função fundamental, mas que infelizmente não cumpre o seu papel. Os resultados, né, falam por si só, infelizmente, né, o modelo, pelo menos do ponto de vista organizacional, administrativo, ele fracassou, né, porque os sim. resultados não foram, né, atingidos. Soma-se a isso também o que você disse com relação a uma cultura, né, no Uhum. qual você vai ao profissional de saúde, né, justamente quando, né, o indivíduo está doente. Aí ele pega, toma o medicamento, faz ali o tratamento, parou, teve alta e aí só volta depois quando está doente, né? E isso é, na verdade, terrível, né? Não só para ele, mas como toda a família também que sofre muito ao ver o Sim. indivíduo aí sofrer daquele problema. E nesse sentido, Alexandre, com relação aí à cultura brasileira especificamente, né, com relação à sua própria saúde, quais são aí os principais motivos para não adesão ao tratamento da saúde? Porque uma vez, né, a pessoa diagnosticada, né, ainda há, pelo menos por parte de uma amostra aí da população, uma certa resistência a esses tratamentos. O que você acredita de quais seriam esses motivos? Bom, né, a gente consegue observar que muitas pessoas, quando você passa um tratamento, elas olham, nossa, mas quantos remédios eu vou ter que tomar? A quantidade já é um fator, assim, que assusta as pessoas e elas já começam a negar o tratamento aí. Porque às vezes tem que começar tomando, sei lá, uns 4, 5 comprimidos, por exemplo, e depois vai fazendo ajuste de dose, porque é um experimento, você dá uma medicação, né, quando tem um diagnóstico, e vê se vai dar certo no seu organismo. Nem sempre vai dar. Tem gente que às vezes não volta, porque fala, esse remédio não funcionou, eu não vou voltar porque nada vai funcionar. E aí vai, né, gerando um acúmulo de problemas. E outro fator é que às vezes as pessoas têm resistência ao tratamento porque não entendem o que está acontecendo com ela, não entendem para que aquele remédio. Tem médicos, enfermeiros, várias pessoas que trabalham na área da saúde que vão, né, passar essas medicações e geralmente quem faz orientação ou é o médico ou é o enfermeiro. Então, a gente entrega a receita, fala, ó, essa medicação, por exemplo, o enalapril, que é um remédio muito famoso para hipertensão. Ó, tem que tomar enalapril todo dia de manhã. Então, você vai tomar um comprimidinho, né, a dose certinha, todo dia de manhã. E só que não fala para que é aquela medicação. Então, a pessoa fala, ai, vou tomar remédio, não sei para que é. E aí, às vezes, acaba abandonando o tratamento por falta de conhecimento. E tem muitas pessoas que têm condição de entender o que é aquele remédio, o tratamento que ela está fazendo, né? Para que vai servir, e as pessoas simplesmente acham que você tem que dar o remédio, a pessoa aceita e toma. E não é assim, é a saúde dela, é a vida dela que está em jogo, ela pode se sentir mal com aquele remédio. Então você tem que informar que pode ter alguns efeitos colaterais, que se tiver para ela retornar, para fazer mudança da medicação. E isso nem sempre ocorre. Então, são vários fatores, né, em conjunto, que afetam essa pessoa e que deixa ela, às vezes, com medo do tratamento. Eu vejo o que você disse, né, com relação aí à falta de explicação do medicamento, né? Eu fico imaginando, né,
nos postos de saúde sempre muito lotados, né? Não dá nem tempo de O explicar, né? médico, ele infelizmente, né, ele não tem, né, esse tempo, né, necessário, inclusive, fundamental, importante, né, para estar explicando, né, para o paciente as razões pelas quais ali, né, determinado medicamento foi prescrito. Mas o medicamento, né, ele é uma dimensão de muitas outras dimensões, né, para para o seu tratamento, que aí envolve, né, estresse, aí envolve alimentação, aí envolve atividade física, aí envolve aí, né, um bem-estar, né, uma mente equilibrada, calma, né? É um desafio, né, absurdo, né? Não só, né, para o profissional da saúde, né, superar todas essas barreiras, mas também para o próprio paciente que não tem, na verdade, dimensão do tamanho, não é, das circunstâncias e que no qual outros profissionais também, não é, podem vir a colaborar, não é? E na sua opinião, Alexandre, não é, qual a importância da adesão do tratamento? Bom, a importância é, assim, a pessoa poder ter uma qualidade de vida melhor, ela amenizar os sintomas, porque a hipertensão causa alguns sintomas. Tem gente que sente uma dor muito forte na nuca, né? Uma pressão que parece que está com uma dor de cabeça muito forte. Às vezes começa até a ficar meio vermelho assim no pescoço, porque a pressão começa a ficar alta e a pessoa às vezes nem raciocina direito de tão nervosa, assim, parece que dá um desespero. Então, tem vários, né, sintomas que ela vai deixar de sentir quando essa pressão estiver controlada. E, além disso, a importância nessa adesão ao tratamento é a diminuição de riscos para outros problemas, né? Igual a gente já tinha comentado antes. Sim, Porque se você conseguir ter um tratamento assim eficaz, né, você tiver uma adesão correta com o uso das medicações e a adesão ao tratamento não é só o tratamento medicamentoso, né? A gente às vezes fala isso, pensa na medicação, é o tratamento completo. Então, é o exercício físico, é a alimentação, é a diminuição de sódio. Então, assim, hoje em dia as pessoas amam os industrializados, amam comer um miojo, amam comer um macarrão instantâneo, né? Essas coisas prontas assim. E é muito sódio. Então a gente sabe que esse tipo de coisa para essas pessoas tem que ser cortada, não dá para manter. E a gente sim, sabe que, assim, na população brasileira é uma alimentação muito comum, né? Você vai numa sim, periferia, as pessoas comem isso constantemente, né? E sim, tem alguns estudos que mostram que a pessoa, quando é hipertensa e ela tem uma adesão ao tratamento, né, principalmente a atividade física e a alimentação, né, contando também a questão do estresse, porque a atividade física ajuda a controlar bastante o estresse. Quando a pessoa faz, por exemplo, 30 minutos de caminhada por dia, ela já consegue diminuir bastante a pressão arterial e manter um controle constante durante, né, se você fizer isso aí durante um mês. A pessoa mantém um controle da pressão e ela, às vezes, se continuar, né, com esse hábito, pode até diminuir a questão da medicação. Então, né, o quanto olhar para a pessoa, para todas as necessidades dela é essencial, né? Nossa, isso é uma notícia extraordinária, né? Muito positiva, inclusive. Né? Nós não estamos falando de exercícios muito complexos, né? Por exemplo, uma academia, né? Que infelizmente não são todos que têm acesso, né? Sim. Só a caminhada, né? De 30 minutos, ela já produz efeitos na saúde muito positivos, né? E isso é algo extraordinário, porque só do indivíduo estar reduzindo os remédios significa que estamos no caminho certo, não é? Embora o problema exista, né, mas existe ali uma cura funcional, ela está ali, mas está administrado os seus desdobramentos, seja de Sim. mal-estar no aparecimento de outras doenças. É isso mesmo? Uhum. Você consegue melhorar muito a qualidade de vida.
E às vezes, assim, as pessoas, igual eu falei da obesidade com a hipertensão, as pessoas às vezes começam a ter uma reeducação alimentar, perdem peso, começam a fazer atividade física e diminui a medicação, às vezes até, né, deixa de estar, né, quando é o começo da hipertensão, que foi diagnosticada há pouco tempo, às vezes pode até meio que, assim, acabar revertendo o quadro de hipertensão. Para nós finalizarmos, Alexandra, né, quais os especialistas, né, poderiam trabalhar em conjunto com a enfermagem para auxiliar o hipertenso no controle da Ó, própria hipertensão? essencialmente, né, o médico, por conta do diagnóstico, da medicação, o educador físico, né, que é essencial também, porque ajuda nessa mudança de hábito, nutricionista também, para poder indicar alimentação de acordo com o que a pessoa pode, né, comprar, o que ela pode ter na casa dela, porque isso também é um desafio, né, a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições. A parte da psicologia também é muito importante, porque tem pessoas que às vezes passam nervoso, fica muito tenso, a pressão já, né, sobe lá para 20, então já fica num nível muito alto, que é bem preocupante. A enfermagem na questão da orientação das medicações, do uso, né, e a gente também sempre orienta a questão do cuidado com a equipe multidisciplinar, a gente sempre se preocupa com essa parte do integral do indivíduo. E o farmacêutico também é interessante, porque o farmacêutico às vezes pode dar uma explicação sobre a medicação melhor do que o enfermeiro e melhor do que o médico, né? Que ele tem propriedades, né, de conhecimentos mais aprofundadas do que a gente sobre os tratamentos medicamentosos. Sim. O DMED Vida e Saúde fica por aqui. Nós queremos agradecer, né, a enfermeira Alexandra Dias de Almeida. A Alexandra, ela é graduada, né, pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e atualmente é enfermeira padrão pelo Hospital São Lucas. Alexandra, muito obrigado pelas informações. Foi uma honra, um privilégio dialogar com você essa noite e poder, né, entender um pouco mais sobre essa doença tão terrível, né, e como que a enfermagem pode contribuir não só na prevenção, mas com o seu tratamento. Muito obrigada. Foi muito bom participar e poder transmitir um pouco do conhecimento com vocês. E a nós, você que nos acompanhou, muito obrigado pela honra de sua companhia, né? E nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá.